O tropicalismo foi um movimento que desencadeou mudanças em diversas áreas artísticas brasileiras do século XX. Influenciou a música, as artes plásticas, a literatura, promovendo uma ideologia que buscava escapar da repressão da ditadura militar. Seu intuito era ressignificar a cultura brasileira, destacando a liberdade de expressão dos seus autores e símbolos nacionais, como forma de protesto. Através desse movimento, surgiu uma nova forma de pensar e expressar a arte que continua a refletir na trajetória cultural do país. A década de 60 foi marcada por muitas revoluções no âmbito internacional e onde grandes artistas utilizavam, por meio das suas obras, uma forma de se expressar, de ter ideias e também influenciar uma parte das pessoas, uma parte da população. E no Brasil, durante essa época, o país ele passava pela ditadura militar de 1964 e, consequentemente, artistas nacionais também vendo a influência que esses movimentos causavam em outros países, trouxeram da mesma forma para cá. E essas obras também era para reivindicar os direitos da população. Assim, o tropicalismo ele foi um movimento brasileiro que influenciou diversas áreas artísticas, sendo elas a área musical, as artes plásticas e a literatura. Ela tinha como seu principal objetivo fugir da repressão da ditadura militar e trazer um pouco de cultura nacional para a população, mas de uma forma ressignificada e não do modo como a ditadura militar implantava esse nacionalismo. O tropicalismo ele buscava realçar a liberdade de expressão em suas obras artísticas e isso seria uma forma de protesto e resistência contra o momento que o Brasil passava. Bom, no aspecto internacional, o mundo ele estava passando, pela Guerra Fria. Teve seu principal foco nessa época, foi um dos grandes momentos da história, foi a Guerra Fria, que era uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. E ela teve seu principal foco na corrida armamentista. E, além disso, foi possível observar também a competição entre as economias capitalistas e as economias socialistas. E no Brasil, o país ele passava pela ditadura militar, que veio a durar 21 anos após o golpe de 1964. Esse regime ele era totalitarista, de extrema-direita e de caráter nacionalista. E esse golpe, ele teve como sua justificativa, como seu principal foco para poder ser implementado no Brasil, evitar uma ameaça comunista. E como o mundo ele já estava dividido, já estava nesse aspecto de capitalismo e socialismo, foi com essa justificativa que foi implementado o golpe. E durante a ditadura militar, houve diversos planos assim para melhorar a economia do país. E dessa forma vai surgir o termo milagre econômico. E esses programas, eles foram implementados na escala nacional e ele resultou em um crescimento acelerado e uma grande expansão na indústria do país. No que diz respeito ao país como área de influência ou influenciado, vemos que o Brasil, no seu movimento tropicalista, foi fortemente influenciado por outros movimentos que ocorriam naquela época. A exemplo, cito o movimento por nome Maio de 1968, que ocorreu na França. Nas semelhanças, podemos ver que o caráter de ambos os movimentos era contracultural. Então, ir contra a cultura já estabelecida naquela época, os dogmas que já estavam ali estáveis na sociedade. Também se assemelha à questão da insatisfação que ambos os participantes desses movimentos estavam com a política. No tropicalismo, o contexto da época era a ditadura militar, então qualquer forma de oposição, que era justamente o objetivo do tropicalismo, era reprimida, era censurada por parte do governo, porque o autoritarismo imperava naquela ocasião. Então, o caráter, o objetivo
deles manifestarem os seus ideais teve que ser por uma forma indireta, de certa forma, que foi a forma artística, tanto no movimento Maio de 1968, quanto também no movimento tropicalista. É possível ver a arte muito presente, tanto no cinema, como no teatro, como na poesia, na literatura, nas músicas. Vemos que os tropicalistas, eles expunham ali os seus pensamentos, as suas críticas, os seus ideais, de uma forma muitas vezes ambígua, de uma forma muitas vezes ali a se opor, de certa forma em meio de sátiras, metáforas, com duplicidades ali através das suas poesias, através das suas músicas, mostrarem ali o que eles pensavam, o que eles estavam vivendo. Então essa contracultura era manifestada dessa forma, era a forma deles de protestar, mas a censura mesmo assim era muito grande, tanto que tivemos até no caso do Caetano Veloso, dele ser ali preso, dele ser exilado por conta ali da sua manifestação. Mas mesmo assim, o movimento tropicalista continuou, teve grandes impactos, até hoje é um movimento bem conhecido, bem falado, e tudo isso se deve ao fato de como eles encontraram a forma ali de expor os seus pensamentos em meio à cultura daquela época. Tanto que nessa semelhança ainda, nesse paralelo do movimento de maio de 1968 com o movimento ali tropicalista, é possível ver também a frase "é proibido proibir", que era uma frase muito famosa, escrita ali nas paredes, nos muros da França, e foi ali a letra de uma das canções de Caetano Veloso. Então, entre isso também podemos ver esse paralelo entre esses movimentos. O tropicalismo não se limitou apenas à música, mas também se estendeu ao teatro e às artes visuais, criando uma verdadeira revolução cultural no Brasil. Com as raízes profundamente locais, o movimento surgiu em um momento de internas transformações e conflitos políticos no país. A repressão do governo militar e a censura impulsionaram os artistas a buscar novas formas de expressões que pudessem escapar do controle do Estado. Assim, o tropicalismo floresceu como uma resposta direta às condições sociopolíticas específicas daquela época. Após a sua explosão inicial na sociedade, o tropicalismo se tornou uma corrente influente dentro da indústria cultural brasileira. Era um movimento polarizador, amado por uns e odiado por outros. Atualmente é mais amado do que odiado. O tropicalismo foi mais do que uma revolução artística, foi uma resposta audaciosa às oposições políticas e sociais do seu tempo. Sua influência dura até hoje, celebrando a diversidade e a criatividade do Brasil. O tropicalismo, como fenômeno social nacional, captou as complexidades e as contradições de uma sociedade em transformações, utilizando a música e outras formas de expressões artísticas para questionar e resistir ao regime militar autoritário. Esse movimento não foi apenas artístico, mas também influenciou profundamente a trajetória cultural e política do Brasil. A herança do tropicalismo dura como um símbolo de inovação, diversidade, resistência e criatividade. Mesmo em tempos difíceis, a expressão artística demonstrou seu caminho para a mudança e reflexões críticas, servindo como um poderoso instrumento para a liberdade.